Olá, bem-vindo a mais um quadro Manhinha Responde. E aqui eu estou respondendo perguntas que são feitas para mim nas redes sociais e eu trago para cá, para o YouTube, que eu possa aprofundar um pouco mais. E a pergunta de hoje é: como reagir com as crianças sabendo que não é mau comportamento? Entendendo que isso é da natureza da criança. Isso é uma pergunta muito importante. Porque, primeiro, a gente precisa entender que a criança está aprendendo a regular as emoções. Sobretudo quando a gente fala com a criança bem pequenininha. Até as crianças maiores, quando você tem 5, 6 anos, elas ainda estão aprendendo a regular as emoções, lidar com as frustrações, lidar com as raivas e as tristezas. Então, quando você vê uma criança fazendo uma birra, por exemplo, é importante você entender o que está acontecendo naquele momento, o que ela precisa ser acolhida e como direcionar esse sentimento, tá? Então, por exemplo, as crianças que têm lua nos signos de fogo, elas tendem a ser mais raivosas, né? Então, assim, a frustração parece muito com a raiva. Então, por exemplo, eu gosto da ideia de poder dar uma almofada para a criança poder bater, para a criança poder jogar no chão, para poder extravasar toda aquela raiva. Uma coisa que pode fazer também para você ajudar a criança, né, assim, quando você sentir que ela está mais calma, segurar na mão da criança, respirar junto para o corpo ir se acalmando, vocês poderem conversar. Gosto também, por exemplo, sobretudo com as crianças com a lua nos signos de ar, que elas têm uma necessidade de entender as coisas, né? Assim, o acolhimento vem muito pela lógica, pela compreensão. Então, assim, você pega um bonequinho quando ela estiver com raiva e ensina, né? Assim, pode até usar uma voz mais engraçadinha, como: ah, você está com raiva porque você não pôde comer o chocolate? Ah, eu também fico chateado. E vai descrevendo a cena, né? Dizendo o que está causando aquela raiva. Porque isso ajuda a criança a entrar em contato com a emoção dela e entender o que está acontecendo. E muitas vezes, assim, vem a raiva, né? A frustração e vem a raiva. E a criança não sabe descrever. Sobretudo quando ela é muito pequenininha. Então, isso vai dando cor à cena e vai ajudando a criança a elaborar. As crianças com a lua nos signos de terra, elas são mais sensoriais. Então, assim, você tem um cheirinho que acalma, uma canção que acalma. Às vezes tem aquele brinquedinho que ela gosta, que ela fica apertando, que ajuda a acalmar. Isso ajuda bastante, tá? As crianças a se tranquilizarem na hora da birra, na hora da raiva, para poder conversar, enfim, ajudar a processar, encontrar outras formas, outras saídas de lidar com aquilo. As crianças com a lua nos signos de água são muito mais, assim, apegadas, então muitas vezes na hora da tristeza, da frustração, elas saem mais para a tristeza, e elas gostam do colo, enfim, né? Aquele colo ajuda a reenergizar a criança. Então, assim, depende muito da natureza da criança, porque você vai aprender como acolher e como direcionar. Eu vou contar um caso para você. Minha filha, quando ela estava por volta de 4 anos, ela tem uma lua no signo de touro, e que faz um trigo, né, não é um aspecto com Plutão, o que deixa os sentimentos muito intensos. Então, quando ela ficava com muita raiva, ela entrava no quarto e batia a porta. E aí eu fui entender o porquê que ela estava batendo, né? Ela dizia que a porta fazia um barulho igual à raiva dela. E aí, óbvio que a gente vai procurar outras alternativas dela poder extravasar a raiva, às vezes batendo uma almofada, ou um brinquedinho que fazer barulho, se ela queria ouvir o barulho, né, a sensorialidade da lua em touro, mas precisou também do limite, que aquilo não podia, porque assim, para você ajudar a direcionar e educar a criança, você precisa da lua, que é o acolhimento, e do Saturno, que é o limite. Então, quando você entende o Saturno no mapa da criança, isso vai ajudando a dar direcionamentos, como dar limites, né, tem crianças que vão precisar de limites mais rígidos, tem crianças que você vai só uma conversa ou num direcionamento a criança aceita, né? Tem crianças que precisam de mais acolhimento, por exemplo, uma criança com lua no signo de água, elas são tão conectadas com as figuras de cuidado, com o pai, com a mãe, que muitas vezes você não precisa de insistir tanto no limite rígido, né? Ela vai muito para poder agradar, inclusive, né? Mudando o comportamento para poder agradar pai e mãe. Então, isso tudo vai ajudando a dar o direcionamento. Mas o primeiro ponto que a gente precisa entender, e o primeiro ponto que eu te convido a conhecer numa astral da sua criança, para você poder entender esse comportamento, ajudar a direcionar, é a lua. Porque a lua vai te dizer como a criança se sente acolhida e vai dizer como ela extravasa as emoções, como ela equilibra essas emoções. Então, quando você entende isso, você entende que não é um mau comportamento da criança só pelo mau comportamento, mas o que ela precisa para ajustar esse comportamento. Então, a lua no mapa astral infantil vai te ajudar a entender como se conectar com sua criança e como ajudá-la a ajustar, né, esse comportamento
do sentimento dela para que ela consiga amadurecer e se sentir mais, ter mais inteligência emocional, né? Era mais isso que eu queria dizer. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Clique aqui, se inscreva, tá? Para você não perder mais nada. E deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu faço um vídeo também sobre isso. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Sara Guedes, eu sou astróloga, psicóloga e mãe. E aqui no meu canal eu falo sobre como a astrologia pode ser uma melhor ferramenta para você se conectar e educar sua criança para o mundo.